Gostaria de meditar com vocês sobre a vida dos recabitas. Jeremias capítulo 35, podemos aprender com este povo e a sua palavra-chave é fidelidade. A palavra-chave da vida dos recabitas é a fidelidade. Nos deixa um legado e passados 26 anos, ainda eles nos inspiram. Este povo em que está pautado a sua vida no equilíbrio, na temperança e, acima de tudo, na fidelidade. E qual é a origem desse povo? Quando o Senhor ordenou a Jeremias que visitasse os recabitas, eles tinham uma história de mais ou menos 250 anos já de existência. Eles são de uma tribo nômade e dedicada ao pastoreio. Eles foram pouco a pouco aparentando-se com os queneus, que também eram nômades. Os queneus eles tiveram uma importante contribuição na religião hebraica, embora eles não fossem hebreus. E qual é o relacionamento dos recabitas com o povo de Israel? Os recabitas eles entram na história de Israel de maneira heróica. Jonadab, um de seus patriarcas, é convidado por Jeú, o rei Jeú, filho do conhecidíssimo Josafá. Ele é convidado para ajudá-lo a extirpar os profetas de Baal do Reino do Norte. E é nessa ocasião que os recabitas eles são identificados como tendo um coração reto diante de Deus. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Eles são reconhecidos diante de Deus como um coração reto, com um coração reto diante do Altíssimo. Você pode conferir em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 ao 27. E apesar dos desvios de Jeú e de outros líderes em Israel, eles mantiveram-se fiéis à lei de Deus, embora não passassem de forasteiros entre os hebreus. Eles decidem manter-se com o coração fiel à lei de Deus. Que coisa gloriosa! E qual é o momento do encontro de Jeremias com os recabitas? Os recabitas, eles achavam-se em Jerusalém para escapar às forças babilônicas que estavam prestes a destruir Jerusalém, como Deus havia, através de seus profetas, falado que iria destruir Jerusalém porque as suas cruéis ações pecaminosas. E na periferia da cidade, os recabitas eles armavam suas tendas. E ali naquele momento que eles estão ali, eles recebem um inesperado convite pelo profeta de Deus, a pedido do próprio Deus. Olha, o próprio Deus pede que Jeremias vá até os recabitas e convide-os a ir ao templo, que você pode conferir aí na nossa palavra anterior de Jeremias 35. E é o Senhor que utiliza o exemplo dos recabitas para ensinar seu povo a respeito da fidelidade aos seus mandamentos. E qual é o estilo de vida dos recabitas que chamou tanto a atenção do Deus de Israel? Eles são separados, eles eram um povo separado. E foi exatamente entre as trevas e a apostasia de Israel que Jonadab sentiu-se impulsionado a fundar uma sociedade que tinha por base a temperança, a modéstia, a prudência no estilo de vida e principalmente no temor a Deus. E uma das principais características dos recabitas é que eles resolveram abster-se totalmente das bebidas fortes, pois eles sabiam muito bem o quanto eram nocivas à moral e aos bons costumes, além de estar o vinho associado às festas pagãs, que não é diferente nos dias de hoje. Mas agora olhando para nós, como estamos nos comportando frente ao estilo de vida pagã dessa geração caída moralmente e espiritualmente e mergulhada em prazeres da carne? Será que nós estamos nos mantendo com o estilo de vida dos recabitas? Fica o pensamento, fica essa pergunta para mim e você. Eles eram peregrinos. Também os recabitas eram peregrinos, não é diferente de nós. Visto pelo nosso contexto cultural, os recabitas pareciam
os mais estranhos dos homens, né? Não é diferente hoje também, nós somos vistos como um povo estranho, né? E além de não beberem bebidas alcoólicas, eles faziam questão de viver como peregrinos. Hebreus 11:13 vai dizer também que nós somos peregrinos, a fim de protestar contra a intemperança, injustiça e a idolatria que já dominavam Israel e Judá. Então eles decidiram ser peregrinos. Ainda nos consideramos peregrinos do Senhor? Fica a pergunta para mim e para você. Nós não podemos assimilar a cultura pecaminosa do presente século, a nossa família, a nossa vida, para a glória de Deus. E também os recabitas, uma coisa que eles não abriam mão, eles honravam a tradição de seus antepassados. Ao contrário dos judeus que já haviam se esquecido da lei de Moisés e do exemplo dos patriarcas, eles não abriam mão. Os recabitas, eles foram ensinados pelos seus antepassados, Jonadab, e eles faziam de tudo quanto seu pai Jonadab os ensinou, né? Deus estava contrapondo as atitudes de Israel. Olha, os recabitas, eles estão guardando os princípios dos seus pais, dos seus antepassados, mas vocês não guardam os meus ensinamentos. E a palavra do Senhor, Jeremias 35:10 vai dizer: assim fizemos conforme tudo quanto nosso pai Jonadab nos ensinou. Que exemplos de fidelidade. Deus, meus amados, não fique indiferente à nossa obediência. Como haviam eles honrado seus pais, tinham-lhes o Senhor agora uma gloriosa promessa. Olha a promessa que Deus faz aos recabitas. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que servirão perante mim todos os dias. Já pensou? Você receber essa promessa do seu glorioso Deus pela sua fidelidade? Não abandone os marcos antigos, não abandonemos a palavra de Deus, onde estão os ensinamentos do nosso Deus para nós, para as nossas famílias, para as nossas gerações. Estamos nos últimos dias. O momento requer sobriedade e vigilância. A semelhança dos recabitas, primemos pela excelência das virtudes cristãs. Caso contrário, seremos como profanos quando Jesus vier nos buscar. Quando Deus olhar para a nossa vida, seja encontrado em nós a fidelidade dos recabitas e a obediência. Jesus buscará um povo que, como os recabitas, tem estilo de vida pautado na palavra, entendem que são peregrinos, honram as tradições de homens de Deus do passado e do presente e, acima de tudo, é fiel aos ensinamentos do Pai. Lembremos sempre disso. O pai dos recabitas é terreno, mas o nosso pai é eterno. Que Deus ache em nós as mesmas características que achou naquele povo nômade, naquele povo peregrino. Deus te abençoe, em nome de Jesus.